Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Vamos falar com o Senhor. Deus querido, Deus de amor, eterno Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui no Teu santo dia, nesta manhã, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Fale conosco nesta manhã, Senhor, porque ela é a espada viva. Jesus, Tu és a fonte que realmente jorra água, que mata a nossa sede espiritual, Senhor. Então nesta manhã, sacia, ó Pai querido, a nossa sede espiritual, ó Deus. Acrescente a nossa fé. Fale conosco, Senhor. Nos dê direcionamentos, abra caminhos, para que a gente possa caminhar seguro, ó Deus. Oramos pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos que estão acompanhando de forma online, Senhor, que eles também sejam abençoados. Ó Pai querido, Pai de amor, que em tudo isso, Senhor, Teu nome seja exaltado e engrandecido para a Tua glória. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Tudo bem com os irmãos? Amém? Uma semana de bênção, uma semana abençoada. Glória a Jesus. Graças a Deus por nós estarmos aqui na casa do Senhor nesta manhã. Já tivemos uma lição do Deus incomparável. Que bênção que foi. Glória a Deus. Queremos agradecer aí a Diácono Lincoln mais uma vez pela presença, estar participando da nossa lição. Me falaram que a sua esposa chama Cleidiane, é isso? Então tá bom. Amém. Minha irmã, muito obrigado. Deus abençoe por essa família aqui que está com a gente, congregando. Que Deus possa estar falando no coração de todos nós. Irmãos, que bênção. Hoje à noite tem Super Flame. Como é que é? Culto. Amém? Vai ser uma bênção o culto de hoje. Aliás, nossa igreja o mês todo, assim, atividades, né? Hoje o culto Flame, sábado que vem o jantar e também o encontro, a palestra. Para o jantar as inscrições já terminaram. Que pena. Que pena. Para o jantar. Mas para a palestra não. A palestra que vai ser às 18 horas. É para namorados, é para noivos, é para casados, é para os irmãos da igreja, os irmãos fora da igreja. Você tem um amigo, por exemplo, assim, alguém conhecido, um parente, e gostaria de participar de um programa, ouvir uma coisa diferente. Sábado que vem, às 18 horas, o Ministério de Família vai estar preparando realmente esse evento imperdível. O pastor Afrânio vai estar com a gente, a diaconisa Adriana vão estar ministrando aqui para a gente. Vai ser muito legal, vale a pena. Mesmo que você não participe do jantar, está em aberto para você vir convidar alguém. Aliás, toda a programação da igreja, nós temos que aproveitar e convidar pessoas, né? O culto Flame de hoje também, por exemplo, os jovens, tem alguém conhecido. Irmãos, convidem, traga para a casa do Senhor. Essas pessoas precisam ouvir realmente a palavra do Senhor. No terceiro final de semana, aí no dia 22, tem aí o desafio do homem. Ainda não, é isso? Só o Ney, né? Irmãos, os legendários vai estar aqui fardado, vai ser glória a Deus, vai ser um desafio. Se vocês ouviram um movimento aí no bairro de homens fardados andando pela rua aí, olha, os legendários. E ainda, né, Ney, não é o acampamento das onças ainda não é, calma que vai chegar lá. Mas vai ter esse evento no dia 22, ainda está aí aberto as inscrições para participar, vai ser imperdível nesse 22 aí, um desafio. Não estou autorizado a adiantar o programa, só vou dizer assim, imperdível para os homens da igreja vir participar desse desafio aí. É um ministério que estamos começando esse ano aí a todo vapor, para a glória e honra do nome do Senhor. E
já para você ir preparando, para não ter desculpa nenhuma, no último sábado, no dia 29, nós temos 8 horas de oração, relógio de oração. Nós precisamos colocar diante do Senhor, irmãos. Quanto mais chorar nos pés do Senhor, melhor. Aí para a gente vir os ministérios, o grupo, venha participar. Não espera ser convidado, você já está convidado. Está intimado a vir participar de todos esses programas da igreja aí, de participar e crescer espiritualmente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando sobre chamados. Sabe por quê, irmãos? Nós não acreditamos que os irmãos estão aqui na igreja para esquentar assento aqui na igreja. Nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que Deus tem propósito na vida, que Deus quer usar os nossos irmãos, e por isso nós estamos falando de chamados. Esse mês, ouvimos semana passada o chamado de Jeremias, hoje Daniel, aí semana que vem nós vamos falar sobre Oséias, depois sobre Pedro, depois sobre Paulo. Nós temos esses chamados, esses desafios nos sábados de manhã, porque para que você desperte, encontre o seu lugar no corpo de Cristo e seja um instrumento nas mãos do Senhor, não apenas aqui internamente na igreja, mas principalmente lá fora. Deus quer nos usar, e nós precisamos entender e extrair algumas verdades da palavra de Deus para nós, para o nosso crescimento espiritual. Não dá para a gente ficar parado, irmãos. O Senhor precisa cumprir a sua agenda. Deus está em missão, salvando pessoas, e Ele precisa de nós como instrumentos dEle, e Deus quer usar você, Deus quer usar a tua capacidade, Deus quer usar o teu talento, e acima de tudo Deus quer te entregar outras coisas. Inclusive nos próximos dias aí, quem faz discipulado na igreja, e nós estamos aí interessados em fazer o teste dos dons, fazer uma classificação toda especial, porque nós queremos que você trabalhe, procure o seu lugar, ache o teu lugar certinho dentro do corpo de Cristo, para que você possa produzir frutos para a glória de Deus. Mas hoje vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Ele era de família nobre, foi levado para a Babilônia, possivelmente na primeira leva. O cativeiro babilônico teve 3 levas, começou no ano 605, depois o último foi no ano 586, onde Jerusalém foi totalmente destruída e foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. Daniel era um jovem nessa época, e é interessante nós olharmos para a vida de Daniel, né? A vida de Daniel. É interessante que o rei Nabucodonosor, muito sábio, né? Olha assim, a partir do versículo 1, abra aí a Bíblia, em Daniel capítulo 1, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Jerusalém e sitiou. O Senhor entregou a ele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios da casa de Deus, levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, olha só, aqui vai começar o chamado de Daniel, versículo 3, depois o rei ordenou a Aspenaz, era o nome do chefe dos eunucos, né? Que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Olha a primeira qualidade que o rei exigiu: jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência. Deixa eu falar para vocês, não é pecado nós cuidarmos da nossa aparência, amém, irmãos? Os irmãos que trabalham fora, os irmãos, é muito bom quando as pessoas estejam bem vestidas, bem asseadas, né? Para louvar a Deus também. O que a gente fala para não fazer é o uso da sensualidade, né? A igreja deixou de padronizar roupas, mas continua falando sobre a santidade, né? Porque antes a gente classificava as cores. Vermelho não pode, eu não podia estar com essa gravata vermelha, porque vermelho seria a cor do pecado, né? Então, alguns anos atrás nós tivemos um evento, 40 anos atrás,
E eu era recém-convertido, e eu fui num evento da igreja, e eu estava de camisa vermelha, e o pastor me chamou a atenção. Você de camisa vermelha? Elias, eu falei, por quê, pastor, o que está acontecendo? Vermelho é a cor do pecado, você não podia estar aqui nesse evento com essa cor da camisa. Nós éramos assim, éramos radicais nisso, mas hoje a gente fala contra a sensualidade, contra o pecado nesse sentido, mas não falamos, antigamente também era proibido usar jeans, hoje nós não temos esse problema, né? O importante é nós estarmos bem, né? E o rei era muito sábio. Nabucodonosor, tragam pessoas, mas que eles tenham boa aparência, afinal de contas vão representar aqui o governo da Babilônia. Olha só. Mas a beleza, além da beleza exterior, que nós devemos cuidar, andar bem, aseado, né? Essa era a primeira qualidade. Havia uma outra qualidade que devia harmonizar com o exterior, o interior. Olha a continuação do versículo. Sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real. A segunda qualidade. Pessoas estudadas, pessoas que fossem capazes. E aí a gente orienta os jovens da igreja: estudem. Não é pecado estudar, não é pecado ter uma faculdade, ter 2 faculdades, fazer mestrado, fazer pós, fazer doutorado. E, aliás, a gente orienta isso, é muito importante estudarem. O rei era esperto, né? Traga gente bem organizado, fisicamente, bem harmonizado, mas também pessoas que sejam, faz teste com eles. Não queremos pessoas de qualquer jeito, pessoas instruídas, pessoas que tenham conhecimento. Então eu digo para os jovens da igreja: estudem, façam concurso, continue, não desistam de estudar, nunca é tarde para fazer uma faculdade. Eu confesso para vocês que já no último exame do Enem, eu andei dando uma olhada, algumas coisas, falei, será que ainda dá tempo de fazer algum teste, fazer mais alguma coisa, estudar? Eu acredito que sim, eu acredito que os nossos jovens têm que estudar mesmo, que os irmãos têm que estudar, podendo, irmão, estudem, busquem conhecimento, isso é importante. Então, essas 2 qualidades eram importantes. E aí, claro, né? Claro que aí Daniel foi um dos escolhidos, né? E aliás, inclusive, o rei falou assim: e que sejam capazes de aprender a cultura dos caldeus. A continuação do versículo. Então, não é errado estudar, aprender um segundo idioma, muito legal. Se você estuda inglês, ou francês, ou espanhol, em qualquer aeroporto do mundo, você se comunica. Você pode se comunicar, você pode sair do país, você pode visitar, né? E aqui uma das qualidades eram que estivessem dispostos a aprender uma outra cultura. Então, não é pecado nós procurarmos conhecimento, nós conhecermos hoje o inglês, darmos o francês, darmos outro idioma. Conhecer, faz parte. Nós como povo de Deus, nós precisamos ser luz, e Deus pode nos usar em vários escalões. Podemos ser cientistas, Deus pode usar cristãos. Está faltando no mundo cristãos cientistas, cristãos que é poliglota, pessoas que realmente possam ter capacidade, porque o mundo tem uma visão de que cristianismo, quem segue Jesus, tem a cabeça tolhida, que é gente atrasada, e não é nada disso, irmãos, não é nada disso. Nós temos, graças a Deus, temos muitas pessoas estudadas, e devem continuar estudando, né? E aí, foi escolhido entre eles, né? E versículo 5, o rei determinou que recebesse na alimentação diária tiradas finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir ao rei.
Então, seriam 3 anos para aprender idioma, para aprender todas as coisas, teriam comida especial. Mas é interessante que entre eles, olha o versículo seguinte, 4 jovens, versículo 6. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lá, o Aspenaz, lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, Belsassar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. É interessante que deram o nome, mas isso não vai influenciar. Era costume daquela época trocar os nomes, fosse assimilada a outra cultura, mas era o nome de deuses babilônicos. Mas isso não afetou o caráter de Daniel e dos seus amigos. Então, irmãos, esse negócio de dizer assim, preciso fazer quebra de maldição, porque quando eu nasci, a minha mãe era devota não sei o quê, e deu o nome de Aparecida, eu preciso renunciar ao nome de Aparecida, porque senão vou estar sob maldição. Nada disso, irmãos. O que altera, na verdade, é o teu caráter. É a tua vida, a tua comunhão com o Senhor. Muitos nomes realmente eram dedicados, né? Dedicados à idolatria, no tempo que não se conhecia o Evangelho. Às vezes os filhos recebem esses nomes, mas nós vemos aqui em Daniel que isso não vai alterar a vida deles, porque acima, além de conhecimento, de intelectualidade, de pessoas cuidadosas com a sua aparência, Daniel ainda tinha uma outra virtude, e essa virtude é importante para nós, que chama santidade. Versículo 8, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele tomou uma decisão. Aonde ele estiver, Daniel tinha valores espirituais. A questão da comida do rei ser contaminada era muito mais do que ter alimentos que a gente não come, alimentos imundos. É possível que talvez até tivesse isso, mas é que a alimentação, o costume dos caldeus, antes de servir a refeição, era dedicada aos deuses. A alimentação toda era dedicada aos deuses. E aí Daniel colocou no seu coração, ele tomou uma decisão: nós não vamos nos contaminar, eu não vou me contaminar, eu não vou abrir mão dos valores que desagradam a Deus. Por mais que a gente tenha cultura, conhecimento, há certos valores que são inegociáveis, e Daniel, no seu chamado, ele nos ensina isso. E olha o que aconteceu na continuação. Daniel tomou essa decisão, versículo 8. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando Daniel toma essa atitude, Deus age e muda o coração daquele homem que liderava aqueles jovens que estavam responsável pela preparação deles para se apresentarem diante de Nabucodonosor. Deus muda as coisas. Aquele homem, Aspenaz, não era israelita, mas Deus muda o coração dele, inclina o coração deles. Queria dizer para você, meu irmão, que quando a gente é fiel a Deus, quando a gente é servo de Deus, Deus, na sua soberania, Ele pode mudar o coração de alguém. E nós podemos receber uma ajuda, às vezes, de alguém não convertido, de alguém fora da igreja, lá no teu trabalho, mas é Deus que faz isso. Deus pode mudar o coração do seu chefe, do teu patrão, Deus pode mudar o coração do professor, Deus pode mudar, sabe, irmãos, situações mais difíceis. Nós ouvimos na nossa escola bíblica hoje, quando foi apresentado o projeto aqui, Deus usou um vereador para alterar a lei, para que o projeto da construção aqui fosse adequado.
Deus muda as coisas, Ele que governa as pessoas e colocou isso no coração. Nós temos que ser agradecidos, porque Deus usa dentro da igreja e fora da igreja. O Senhor é soberano no seu governo. Amém? Glória a Deus. Agora o chefe dos eunucos, quando Daniel contou, ele falou: eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou que vocês devem comer e beber, e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido que os outros jovens da mesma idade, vocês colocariam a minha cabeça a prêmio, eu poderia morrer em perigo diante do rei. Então eles foram lá e pediram um favor, né? No versículo 12, Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com seus servos durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber, depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com os seus servos. Então foi feito o teste para eles. Aqui não estamos defendendo nisso a questão de vegetarianismo, não. Embora a gente não é contra, desde que seja uma comida balanceada nesse sentido. Mas a questão aqui foi uma experiência pontual. Uma experiência pontual. A comida era contaminada não apenas por serem imundas, mas por serem dedicadas aos ídolos. Mas é interessante que Deus trabalhou naquele coração, e passado 10 dias, no versículo 15 diz assim: no fim dos 10 dias a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos que os outros jovens, que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro, o chefe, tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Glória a Deus, graças a Deus. Aqui, irmãos, está uma experiência diante do Senhor. Na verdade, a maior das experiências era essa: não se contaminar. Amém, irmãos? Não se contaminar. Irmãos, Deus quer nos usar, mas nós temos que, como servos do Senhor, saber aquilo que a gente faz e aonde a gente vai, e dedicar a nossa vida para o Senhor. Não é porque alguém fala, mas há sempre valores em que não há necessidade de nós abrirmos mão, e que Deus usa isso para a glória do Senhor. É Deus que inclinou tudo isso, que preparou esse momento para a vida deles, porque eles estavam desejosos de se santificar. Glória a Deus. E é interessante que quando terminou a prova, aqueles momentos, Deus dá alguma coisa, além do conhecimento deles, além do zelo deles, da santidade deles. O versículo que o presbítero Ziel leu a princípio, Daniel 1,17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de sonhos e visão. Deus que nos chama para Ele, que nos quer para Ele, Ele nos capacita. Amém, irmãos? Não era pela cultura deles, que agora eles iriam exercer o ministério, mas porque Deus tinha dado essa capacidade para eles. E nós estamos aqui, vamos especificar, não vamos entrar nos amigos de Daniel, mas vamos falar só sobre Daniel. Deus deu visão para ele, Deus deu entendimento em sonho. Essa capacidade era uma capacidade vinda por Deus. Querido, Deus quer e Deus pode nos usar para a glória dele, e é Deus que dá isso para nós. Sabe, a capacidade que você tem de servir ao Senhor, o discernimento que você tem, é Deus que te dá. Agora, quando nós estamos dispostos e aliançados com Deus, dá uma olhada no final do capítulo 1 e olha como que foi o final dessa história na prova deles lá. Olha o versículo 20.
Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. 10 vezes mais. Querido irmão do Senhor, Deus quer nos usar, mas antes de nos usar para fora, Ele nos quer para Ele, que a gente pertença a Ele, que a gente seja dEle, e quando nós somos dEle, Ele nos dá o discernimento, a sabedoria, para a glória e honra do nome dEle. Não são poucos, se nós fôssemos aqui abrir testemunho, mas até fica aqui o desafio, de pessoas que em determinado momento, em determinada situação, orou a Deus, confiou no Senhor, e Deus deu capacidade para responder alguma pergunta, alguma entrevista de emprego, fazendo às vezes alguma pergunta difícil, uma questão difícil em alguma prova, e Deus foi dando discernimento, Deus mostrou. Por favor, essas coisas que Deus mostra para você, conte aqui para a gente. Chega na diretoria da igreja, eu quero dar um testemunho de uma direção que Deus me deu. Eu não sabia a resposta, mas Deus me deu Deus me capacitou. Aleluia! Deus eleva os seus filhos, as suas filhas, quando esses filhos e filhas querem viver o Evangelho em toda e qualquer situação, amém? Em qualquer lugar. Babilônia talvez fosse o pior lugar daqueles dias, para se viver em aliança com Deus. Totalmente idólatra, totalmente levado, tanto que Babilônia é símbolo de tudo aquilo que não presta. Nós estamos estudando Apocalipse aí na quarta-feira, e depois a gente vai, vamos ver, né, entrar na simbologia de Babilônia aí nas quartas-feiras, baseado em toda aquela cultura, em tudo aquilo lá. Mas Daniel permaneceu firme ao Senhor, colocou no seu coração não se contaminar, mas ser de Deus, honrar a Deus, e Deus deu a capacidade para a glória dele, amém? Agora, irmãos, Deus deu capacidade para Daniel interpretar sonho, mas a gente não vai entrar nos sonhos que Daniel teve. Capítulo 2 tem a estátua, capítulo 3 tem a fornalha, capítulo 5 tem o rei Belsazar lá, a interpretação na parede lá, mas nós não vamos entrar nisso. Nós vamos ver como que Daniel sustentava o seu chamado, como que Daniel sustentava, aonde estava o segredo de Daniel, aonde estava o segredo de Daniel? Estava na sua comunhão com Deus, na sua aliança com Deus. Estava numa coisa que a gente quer muito e estamos procurando, na ajuda de Deus, trabalhar a questão das disciplinas espirituais. E quero falar sobre uma disciplina que Daniel governava, que sustentava toda a sua vida, o seu ministério. A oração, a disciplina da oração. Meu querido irmão e irmã, se você é uma pessoa que se dedica a Deus em oração, em comunhão, ninguém pode te deter. Você vai poder sustentar a tua vida, o teu ministério, ser uma pessoa vitoriosa, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Deus nos quer para Ele. E olha, aqui no capítulo 6, já não era mais Nabucodonosor, já não era Belsazar no capítulo 5 que foi trocado, já estava no reinado de Dario. E Daniel continuava firme e forte, servindo a Deus da sua melhor forma. E aí, o rei Dario resolveu
constituir o seu governo, dividiu em cidades, ele colocou prefeitos e micro-regiões, vários prefeitos, ele deu o nome de satrapias, né, pois os líderes chamados de sátrapas, é isso que significa isso, né? Governador de micro-regiões, e depois ele instituiu sobre esses líderes, 3 líderes, e Daniel era um deles, eram chamados de presidentes, seria hoje como fosse senadores, pessoas do alto escalão. Eu imagino como Daniel tinha a sua capacidade, a sua agenda superlotada, mas havia um item inegociável da agenda de Daniel: a oração. A oração era um valor inegociável na vida de Daniel. E é claro que você servindo a Deus, você se colocando diante do Senhor, você sendo uma pessoa realmente usada por Deus, e com tamanha exponência, vamos assim dizer, Daniel, havia inimigos, pessoas com inveja dele, pela alta posição dele, pelo cargo, pela função que ele existia. E as pessoas começaram a ficar com inveja, porque já corriam os rumores que o rei Dario queria colocar Daniel abaixo do trono dele, acima dos 3 maiores. E aí as pessoas se levantaram como Daniel. Olha o versículo 3: então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, nele havia o espírito do Deus vivo, amém, irmãos? Mas como é que ele sustentava isso? Como é que ele vivia? Como é que ele era vitoriosos? Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poder acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Nas tradições mais antigas falava assim, não achava em Daniel nenhum vício. Ele era fiel ao Senhor, não havia nenhum vício que o prendesse, ele era desprendido, ele era fiel a Deus, ele era honesto, amém, irmãos? Ele procurava glorificar a Deus, exaltar a Deus. E aí ele fala assim, não vamos achar, eles achavam que procuravam alguma coisa e não achavam, aí eles tiveram uma decisão. Versículo 5, capítulo 6, versículo 5, então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus que ele adora. Aí eles descobriram um hábito, uma disciplina que Daniel tinha. Apesar da sua agenda, tanta coisa para decidir, para ajudar e colaborar, finanças, transporte, ele era um grande administrador usado nas mãos do Senhor. Mas 3 vezes ao dia ele ia para a casa dele, ele abria as janelas para o lado de Jerusalém. O coração dele, ele estava fisicamente na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. O coração dele não estava ali onde ele estava morando. Ele se dobrava os joelhos perante Deus, e ele orava diante do Senhor. Aí eles tiveram uma ideia, vamos pegar ele nesse... Para eles era um problema. Aí chegaram e inflaram o coração de Dario. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer outro Deus ou qualquer pessoa, a não ser o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Eles chegaram e falaram assim, ó rei, mas você trabalhou o coração dele, o coração idólatra de Dario. Você é como um Deus.
Que seja colocado uma ordem, que baixe uma lei, que durante 30 dias, qualquer coisa que as pessoas pedirem, tem que pedir para o Senhor. Você é muito, muito, muito importante. Rei dos medos e persas, o grande rei Dario. Aí o rei, com o ego inflamado, sem saber da armadilha, assinou. Versículo 9, assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Olha o versículo 10. Será que isso fez recuar Daniel? Daniel tinha a oração como um valor inegociável. E você, os teus valores do reino de Deus, também são inegociáveis? Jesus para você é inegociável, ou você vende ele igual Judas? O Espírito Santo, você abre mão dele, ou você mantém comunhão com ele? Quais são os teus princípios? Quais são a tua comunhão com o Senhor? Daniel tinha isso, um valor inegociável. Olha o versículo 10, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Ele era disciplinado na sua comunhão, ele deixava a sua agenda 3 vezes ao dia. A sua agenda era uma agenda com Deus. Você tem agenda com Deus? Você tem agenda com o Senhor? Eu sei de muitas irmãs aqui que tem agenda 3 horas da manhã. Glória a Deus. Eu sei que tem irmãos aqui 6 horas da manhã que tem aliança com o Senhor. E nós poderíamos dizer que tem muitos outros que às vezes fazem sua devocional de manhã ou à tarde, mas o importante é que tenha uma agenda diante de Deus. Nós temos irmãos que andar em comunhão, e essa comunhão tem que ser diária. A oração de hoje não vale para amanhã, a oração de ontem não vale para hoje. Hoje é um dia que nós temos que nos alegrar e nos abastecer diante do Senhor. Amanhã é outro dia que nós temos que abastecer. Na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, nós temos que ter uma agenda separada para ouvir a voz do Senhor. E aqui fala que Daniel se colocava diante do Senhor para agradecer, para glorificar, para exaltar a Deus. Ele era tremendamente organizado, previsível na sua oração. A sua devocional, as pessoas sabem que você também é previsível na tua comunhão com Deus, diante do Senhor, seu Deus, em comunhão, em oração. Deus quer te usar, meu irmão, mas não pode ser de qualquer jeito. Hoje eu oro, amanhã não oro, hoje leio a Bíblia, amanhã não leio a Bíblia. Deus não mudou. Deus não mudou, irmãos. O Deus de Daniel é o Deus de hoje, é o teu Deus. Ele quer falar com você. Então, versículo 11, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus. E aí foram perante o rei, versículo 12, depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou o interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizer pedido a outro Deus, a qualquer homem, não ser o Senhor, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e persas, que não pode ser revogado. Então o rei falou assim: então, Daniel, versículo 13, Daniel é um transgressor da tua lei. Aí o rei fez de tudo. Na continuação dos versículos fala que ele ficou o dia todo, o rei tentando, porque Daniel era muito precioso para o rei Dario. Mas não teve jeito. Daniel foi jogado na cova dos leões. E o rei ordenou que trouxesse Daniel, versículo 16, jogasse na cova dos leões. Agora o rei disse assim para Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que Ele te livre. Aleluia.
A vida de comunhão com Deus de Daniel influenciou o rei Dario. O rei. Até aqui a gente não sabia, mas agora a gente sabe que a vida de Daniel, o dom, o ministério que Deus nos dá, irmãos, pode influenciar outras pessoas. Às vezes as pessoas não falam, lá no serviço não falam. Mas se você é diferente, se você tem comunhão com Deus, se você louva a Deus, se Deus não sai dos teus lábios, se você é sério, se você é comprometido, se você honra a tua empresa, onde você trabalha, as pessoas vão saber a respeito de você. E Daniel foi trazido, foi colocado uma pedra em cima, mas a influência de Daniel era tão grande, diz o versículo 18, que até o rei ficou em jejum durante a noite. Olha só que legal. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Daniel conseguiu um amigo inesperado, o rei, para ajudar ele na oração. O desafio era grande, irmãos. A tua influência, o teu testemunho vai fazer outras pessoas buscarem a Deus. A tua vida vai levar você, outras pessoas ao teu redor, buscar o Senhor. Foi isso que com o testemunho de Daniel, que ele sustentava a sua vida, o seu ministério em oração. Aí amanheceu o dia, o rei correu logo lá. Versículo 20, ao se aproximar da cova, no outro dia, chamou Daniel com voz triste, e o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve todos os dias, conseguiu livrá-lo dos leões? Oh, Daniel, ele estava triste. Era companheiro, ganhou o companheiro de oração. Será? Para quem vive em comunhão com Deus, não existe será, meu irmão. Deus realmente livra. Da cova dos leões, Daniel disse que o rei vive eternamente. Versículo 22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizesse mal algum, porque foi considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o rei, ó meu Senhor. Então o rei com muita alegria mandou que tirasse Daniel da cova. Se Daniel foi tirado e não se achou nele nenhum ferimento, os outros foram lançados lá dentro e com a família deles, e antes de chegar lá embaixo os leões devoraram. Daniel orando e o rei Dario orando, o amigo inesperado de oração orando, os leões jejuaram naquele dia, naquela noite. Mas o mais legal é quando alguém sustenta um ministério com seriedade, desenvolve um dom com seriedade, que tem um compromisso sério com Deus. É exaltado. Deus amplifica o testemunho. Dá uma olhada no final do capítulo 6. Versículo 25, então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus do Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Glorifiquem o Deus de Daniel, aleluia. Quando nós vivemos uma comunhão, quando nós vivemos em seriedade com Deus, irmãos, quando nós sustentamos o dom que Deus nos deu, o talento que Deus nos deu em oração, o Senhor amplifica isso, as pessoas vão ouvir testemunho. Vai chegar o momento, já tinha passado 3 reis aqui,
3 ou 4 reis. Daniel já estava de idade, já não era o mais jovem Daniel. Às vezes a gente ora, a gente vive, passa 1 década, 2 décadas, mas vai chegar um momento em que as pessoas vão olhar e falar: esse verdadeiramente é servo de Deus, aleluia. E o rei mandou: temam e tremam perante o rei de Daniel. Daniel não tinha autopiedade. Ninguém gosta de mim. No capítulo 9, capítulo 7, Daniel faz uma oração, né? No capítulo 9, né? Aliás, Daniel, ele... Vou bem rapidinho por causa do nosso horário, né? No capítulo 9, Daniel, ele... Quando ele lê que o profeta Jeremias, que tinha passado 70 anos, olha, Daniel aqui já estava com quase 90 anos praticamente, que ele era jovem quando entrou e já tinha passado 70 anos do cativeiro, né? Então, Daniel, ele vai na presença de Deus, mas ele não vai acusar os irmãos de Israel. Deus, eu estou aqui porque teve gente lá, Israel que pecou, que cometeu idolatria, os sacerdotes foram. Não, calma. Capítulo 9 tem uma oração de Daniel. Sabe como é que Daniel ora? Ele assume a igreja, ele tem comunhão com Deus. Ele começa orando assim, no capítulo 9. Voltei o meu rosto para buscar com oração e súplica, com jejum, vestido de pano e saco e sentado em cinza. Orei ao Senhor Deus e fiz a seguinte confissão: ó Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança, a misericórdia com os que temem e guarda os teus mandamentos. Aí olha o versículo 5, ele assume: nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal e fomos rebeldes, afastando teus mandamentos. Ele assume. Há várias orações assim, a oração de Neemias também ora desse jeito: nós pecamos, nós erramos, nós fizemos. Mas Daniel não tinha pecado, mas ele assumiu. Sabe o que isso significa, irmãos? Quem vive um ministério de oração, ele não tem tempo para ficar acusando os outros, apontando o erro dos outros, porque é fulano, porque é não sei o quê, porque eu sou não sei o quê, porque o pastor não sei o quê, porque ninguém me visita, não sei o quê. Quem tem Deus na sua vida, ama ao Senhor verdadeiramente. Glória a Deus. E quando, irmãos, a gente ora assim, só queria destacar um detalhezinho no versículo 22 a 21. Capítulo 9, versículo 21. Sim, enquanto eu orava, Gabriel, o homem que tinha vindo da minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim na hora do sacrifício da tarde. E ele queria me instruir e falou: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Olha, versículo 23. Quando você começou a fazer súplicas, foi dada uma ordem, eu vim para explicar tudo para você, porque Deus o ama muito, Daniel. Portanto, preste atenção. 2 vezes no livro de Daniel, os anjos chegam e falam assim: Deus te ama muito. No capítulo 10, versículo 11, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Daniel não era muito amado por todos ali, que tinha companheiros que queriam puxar o tapete dele, né? Armou para ele, para jogar ele na cova dos leões. Mas o anjo chega para ele e fala assim: Daniel, se você soubesse o quanto que você é amado no céu, o quanto que os anjos prestam atenção na tua oração, o quanto que Deus te ama, Daniel. Você é muito, muito, muito amado, Daniel. Demorou, numa das visões aqui, demorou 21 dias. Mas o anjo falou assim: quando você começou a orar, Deus já falou: vai, Gabriel, vai lá. Mas não veio a resposta do mesmo dia.
Irmão e irmã, você que serve ao Senhor nosso Deus, você que quer viver uma vida de oração, sustentar o teu dom, o teu chamado, o teu ministério, seja o que for, que Deus te chama, eu queria dizer que você tem que ser muito conhecido no céu, pelas tuas orações, pelo teu clamor, aleluia, a glória tem que vir de cima, muito mais que ser conhecido aqui na terra, e antes de ser conhecido aqui na terra, nós temos que ser conhecidos na nossa comunhão, na nossa devocionalidade, na nossa comunhão com o Senhor, porque eu queria lhe dizer uma coisa, e presta atenção, aquilo que Gabriel disse para Daniel, eu vou repetir para a tua vida, você irmã é muito, muito, muito amada, irmão, você é muito, muito, muito amado, e é por isso que Daniel encerra o capítulo 12, Daniel. Como é que Daniel encerra a vida dele? Como é que o livro de Daniel termina? Você já leu o finalzinho? Finalzinho de Daniel? Quanto a você, Daniel 12:13, siga o teu caminho até o fim, você descansará, e ao fim dos dias se levantará para receber a tua herança. Irmão, você é chamado de Deus. Deus falou assim: Daniel, vai, Daniel, vai, filhão, você é muito querido, meu filho, vai, mas você vai descansar, mas sabe, no último dia, você vai levantar, e você vai receber a tua herança. Deus te chama também, meu irmão, Deus vai te dar uma herança, mas você tem que perseverar até o fim, e a melhor forma de sustentar a tua vida, teu dom, teu ministério, é a vida de comunhão com o Senhor. Fiquemos em pé.